Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe nesta segunda-feira, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e paz, prosperidade nesta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nesta manhã tem uma palavra que vai direcionar a sua vida, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria e conhecimento, para Deus abençoar você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje sofrem. Muitas pessoas elas não conseguiram realizar os teus sonhos. Quantas pessoas elas andam ansiosas, depressivas, estressadas, ansiosas por causa do futuro, depressivas por causa do passado, porque não conseguiram realizar os teus sonhos, e estressadas porque estão sobrecarregadas de tantas coisas, cansadas muitas das vezes, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, doentes, já nem sonham mais. São pessoas que são inseguras, são pessoas que muitas das vezes não são reconhecidas, são pessoas que não conseguiram realizar os seus sonhos espirituais, não conseguem ter uma vida espiritual, uma vida ministerial abençoada, não conseguem ter uma vida sentimental, uma vida conjugal abençoada, não conseguiu realizar este sonho, sonhos financeiros, projetos que muitas das vezes essa pessoa hoje se encontra infeliz, se encontra frustrada, se encontra e às vezes se pergunta por que estas coisas acontecem comigo, por que eu não sou realizado, por que eu não vou para frente. Então tem muitas pessoas que elas estão passando assim, estão assim, porque são pessoas boazinhas. São pessoas boazinhas. E ser uma pessoa boazinha, isso pode te destruir, pode te trazer sérias consequências. Não estou dizendo que você não deve ser bom, você deve ser bom com as pessoas. Você deve ser bom com as pessoas, você deve tratar as pessoas muito bem. Só que existe uma diferença entre a pessoa que é boazinha, a pessoa que é boazinha demais e a pessoa que realmente é boa. Então existem esses três tipos de bondade, esses três tipos de pessoa. A pessoa boazinha demais e a pessoa que é boa. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa que é boazinha. Porque a pessoa boazinha, ela acaba se destruindo. Ela acaba se destruindo porque ela quer agradar todo mundo. Ela quer satisfazer todo mundo. A pessoa boazinha, ela não consegue dizer não. Ela não consegue dizer não. Está sempre dizendo sim para as pessoas. Está sempre dizendo sim para os familiares, amigos, trabalho. Está sempre dizendo sim. Ela nunca consegue dizer não. Ela tem medo de dizer não por medo de desagradar. Por medo de ser rejeitada. Então, muitas das vezes a pessoa que é boazinha, ela faz estas coisas, ela chega até a ser humilhada, ela chega até a ser desprezada, humilhada por medo às vezes de ser desprezada, por medo de às vezes não ser aceita no grupo, ou por medo de às vezes não ser aceito pela sociedade, pela família. Então ela procura querer agradar todo mundo, ela procura querer agradar a todos, por não saber dizer não, porque tem medo, né? Tem medo de não ser aceita. Então a maioria das pessoas que é boazinha, ela acaba se destruindo. Por isso que muitas pessoas hoje, por deixar de viver para si, e para satisfazer às vezes a vontade do filho, a vontade do marido, a vontade da família, a vontade dos amigos, a vontade do patrão, a vontade das pessoas, muitas das vezes pelo medo de dizer não, ela acaba se destruindo, né? Acaba trazendo para si sérias consequências. Ser bonzinho, ela coloca, muitas das vezes a pessoa boazinha, ela coloca os outros em primeiro lugar, em vez de colocar ela em primeiro lugar. Ela coloca os outros em primeiro lugar, em vez dela colocar a si mesma em primeiro lugar. Por isso que muitas pessoas hoje, elas não são realizadas em várias áreas de sua vida, porque tem se preocupado mais em ajudar as pessoas do que a si próprio. Tem se preocupado em satisfazer mais a vontade dos outros do que a si próprio. A Bíblia diz
para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, se nós não amarmos a nós primeiro, como que nós vamos amar o próximo? Se nós não sermos bons com a gente mesmo, como que nós vamos ser bons com as outras pessoas? Então você precisa se amar primeiro. Você precisa ser bom com você primeiro para você ser bom com as outras pessoas. Às vezes você tem medo de dizer não, por isso que você tem se prejudicado. Você tem medo, você está sempre dizendo sim para as pessoas. Você está sempre dizendo sim para as pessoas. Você quer ser aquela pessoa, você é aquela pessoa que quer agradar a todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá nós que somos seres humanos, imperfeitos, cheios de falhas. Jesus que era perfeito, que era santo, não agradou a todos. E nós que somos imperfeitos, como que nós vamos agradar a todos? Algumas pessoas podem até ficar tristes com você, podem até às vezes fechar a cara, não gostar, mas você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que aprender a limitar algumas pessoas, alguns excessos, porque as pessoas às vezes aproveitam das pessoas boas, das pessoas boazinhas. Às vezes tem pessoas que aproveitam das pessoas que são boazinhas. Elas se aproveitam da bondade daquela pessoa. Elas se aproveitam. Então elas estão sempre fazendo. E se você não colocar um limite nessas pessoas, você vai se destruir a si mesmo. Então por isso primeiro você tem que aprender a dizer não para essas pessoas. Aprender a dizer não. Não estou dizendo que você, a partir de agora, vai ser uma pessoa sem educação, uma pessoa má, que você vai ter que ser uma pessoa ruim. Não, você vai continuar sendo uma pessoa boazinha. Só que você vai ter que aprender a dizer não. Você vai ter que aprender a ser uma pessoa boa. Uma pessoa boa é aquela pessoa que sabe dizer não. É uma pessoa que coloca limites. É uma pessoa que não deixa as pessoas se aproveitarem dela. Que não deixa as pessoas se aproveitarem dela. Então você precisa aprender a dizer não para as pessoas. Você precisa aprender a colocar limite nas pessoas. Você precisa aprender a dizer não. Porque senão essas pessoas vão sempre aproveitar da sua bondade, aproveitar porque você é uma pessoa boazinha. Então ser uma pessoa boazinha, ou seja, a pessoa boazinha é aquela que quer agradar todo mundo, é aquela que quer ser aquela pessoa agradável com todo mundo, ser gentil com todo mundo, ser educado com todo mundo. Tem que ser sim. Mas quando se prejudica, quando está destruindo você, quando você está deixando de fazer algo para você, para fazer algo para os outros, então você está se prejudicando. Você está se autodestruindo. Vou te dar um exemplo. Se você estiver num avião e esse avião dá um pane, esse avião ele começa a cair e começa a ter problemas ali no motor e logo cai aquelas máscaras de oxigênio. O que você vai fazer quando aquelas máscaras caírem? Você vai primeiro salvar o seu filho ou você primeiro vai salvar você? O que você vai fazer? Nessa situação, quando o avião estiver em pânico, aquelas máscaras caírem ali, o que você vai fazer primeiro? Você vai salvar o seu filho ou você vai salvar você primeiro? O que você vai fazer? Se você respondeu aí que você vai salvar o seu filho primeiro, vocês dois vão morrer. Porque primeiro você tem que pegar aquela máscara de oxigênio e você inalar primeiro o oxigênio para depois você ter força e condições para salvar o seu filho. Porque se você for pegar aquela máscara e colocar no seu filho primeiro, você vai acabar morrendo primeiro. E, consequentemente, você não vai ter força para segurar o seu filho e vai acabar matando ele também. Então, primeiro, isso é uma instrução que eles dão lá, né, no voo, né, que quando acontecer isso, a primeira coisa que você deve fazer é você primeiro inalar. Pai, mãe, é você primeiro inalar o oxigênio para depois você ter condições de salvar o seu filho, de salvar alguém que está do seu lado. É assim que acontece, assim também é na nossa vida. Nós primeiro temos que ter condições de nos salvar primeiro, para depois poder enxergar claramente o que nós podemos fazer com o nosso próximo. Porque se você tentar salvar alguém primeiro, se você tentar colocar alguém em primeiro lugar,
Se você colocar primeiro alguém em certas situações na sua vida, você vai se autodestruir e vai também destruir aquela pessoa. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe. Amém? Seja uma pessoa boa, não uma pessoa boazinha. Uma pessoa que todo mundo faz de palhaço, que todo mundo aproveita, dessa situação. E não fique com medo de ser rejeitada, não fique com medo das pessoas não te aceitarem. Não fique com medo, né? Não faça isso por falta de aceitação, mas faça isso por você. Aprenda a dizer não, coloque limites. A partir de hoje você vai ser uma nova pessoa em Cristo, uma nova transformação. Porque a bondade, a pessoa ser boazinha, é algo sentimental, é algo emocional, é algo que você precisa tratar e não deixar ser manipulado pelas pessoas. Amém? Seja uma pessoa boa, não uma pessoa boazinha. Porque a pessoa boazinha, ela se autodestrói. Ela não consegue realizar os seus sonhos. Por isso que hoje tem muitas pessoas doentes, acamadas, sofrendo de depressão, sofrendo de tantas outras coisas, até mesmo com doenças incuráveis no sentido humano, mas para Deus tem cura. As pessoas que têm as suas doenças ali, por quê? Porque muitas das vezes fez demais para as pessoas, esquecendo dela mesma. Talvez você está fazendo muitas coisas para as outras pessoas, mas está esquecendo de você mesmo. Por isso que hoje você está tão sobrecarregado, tão cheio de tantas coisas, porque tentou agradar demais as pessoas, esquecendo de você. Amém? Nesta manhã, essa é a direção de Deus para você. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós colheremos, se nós não desanimarmos. Então, nós não devemos cansar de fazer o bem. Nós não devemos cansar de ser pessoas boas. Mas, porém, nós devemos ter sabedoria. Amém? Devemos ter sabedoria. Não ser boazinhas e nem ser boazinhas demais, mas ser uma pessoa boa. Amém? Nessa semana nós vamos estar falando sobre isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te ilumine com essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, este homem, esta mulher, Pai, este irmão, meu Deus, esta irmã, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, dando sabedoria e graça, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Talvez essa pessoa, Senhor, tenha tentado agradar a todos, tentado agradar os vizinhos, tentado agradar a todos. Sim, Senhor, esse é o nosso papel, mas existe, Senhor, aquela pessoa boazinha que acaba se prejudicando porque quer, ó Deus, agradar a todos. Mas nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor dê sabedoria, graça e discernimento, Senhor, para que essa pessoa, Senhor, para que esse irmão, essa irmã, aprenda a dizer não. Aprenda, Senhor, a colocar limites, ó Deus, para que ela não seja, Senhor, tratada, Senhor, com humilhações, para que ela não seja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que ela possa ser uma pessoa abençoada, uma pessoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, uma pessoa boa. Em nome do Senhor Jesus eu peço a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não seja uma pessoa boazinha, mas seja uma pessoa boa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.